Hoje eu vou contar para vocês uma história que me foi contada pelo meu avô. E o meu avô me contava que quem tinha contado para ele essa história tinha sido um velho homem que viveu durante muito tempo na mesma cidade onde ele tinha nascido. Um pequeno vilarejo chamado Santa Rita da Floresta. Dizem que todos os dias, por volta das 6:30 da tarde, um homem saía do serviço e ia direto para casa, correndo. Ele sempre queria chegar em casa antes da noite. E para isso ele pegava um atalho que dava numa estrada de terra que cortava uma floresta de bambus. Um dia, porém, ele se atrasou para sair do serviço e não conseguiu chegar em casa antes da noite. Mas mesmo assim, ele fez o caminho que ele fazia todos os dias. Pegou esse atalho e começou a caminhar por essa estrada de terra que cortava essa floresta de bambus. Diz que nesse dia, quando ele estava bem no meio do caminho, ele começou a ouvir umas coisas estranhas. Uns sons que ele nunca tinha ouvido antes. Uma espécie de um assovio. Um assovio que não se assemelhava nem de longe a um assovio de bicho, de pássaro, nada. Era uma coisa misteriosa, parecia de outro mundo. Ele começou a caminhar e aquele assovio ficando cada vez mais alto e cada vez mais perto dele. E ele começou a sentir medo, começou a sentir um frio na barriga. Até que de repente o assovio cessou e ficou um silêncio. Um silêncio também como ele nunca tinha ouvido antes. Era como se toda a natureza tivesse parado. Nada podia ser ouvido. Nenhuma folha se mexia com o vento. E ele sentiu um frio na espinha e resolveu parar. Diz que quando ele parou, ele começou a sentir como se tivesse alguém olhando para ele. E aquela sensação foi ficando cada vez maior, e maior, e maior. Então, trazido pelo vento, ele começou a sentir um cheiro de fumo. Um cheiro de fumo bem forte, que começou a tomar conta de todo aquele espaço, de toda aquela estrada, todo aquele caminho de terra. O homem era muito valente, muito corajoso, um homem forte, um homem alto, grande, parrudo. Diz que nesse momento, quando o cheiro de fumo ficou bem forte, ele olhou para trás e deu de cara com uma figura. Um ser, metade homem, metade menino, metade bicho, de uma perna só, preto feito à noite, usando um gorro vermelho e pitando um cachimbo. Diz que o homem gritou na hora: "Quem é você? O que é que você quer comigo? Por que você está me seguindo?" Diz que aquele ser, de uma perna só e preto feito à noite, não respondeu nada. Ficou olhando para ele com aquele par de olhos brilhantes parecendo estrela. Ficou olhando para ele um tempo, até que de repente deu uma gargalhada e saiu pulando para dentro da floresta de bambu. O homem começou a correr, apavorado. Era uma figura que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu muito medo. E olha que ele era valente, forte, parrudo. Ele correu para casa, partiu em disparada. E aquele ser atrás dele, dentro da floresta de bambu, correndo, como se estivesse quebrando tudo. Diz que esse homem chegou em casa, suado, tremendo, e foi direto contar para sua esposa o que é que tinha acontecido. A sua esposa era uma mulher muito ranzinza, muito impaciente, e estava o tempo todo brigando com ele. E não deu muita atenção para aquilo que ele estava falando. "Ah, você tá maluco? Isso é coisa da sua cabeça. Você deve ter tomado umas cachaça e viu foi coisa. Pare de besteira. Vai comer e dormir que amanhã é um novo dia." E assim o homem fez. Jantou e depois da janta, como de costume, ele foi prosear um pouco com seu compadre. E contou para o seu compadre o que tinha lhe acontecido nessa estrada. "Ah, mas você é um homem de muita sorte. Esse ser que você encontrou é o Saci. Quisera eu ter a oportunidade de encontrar com ele. Olha, a próxima vez que você encontrar com ele, se é que vai ter uma próxima vez, porque encontrar com o Saci é coisa rara.
O que você tem que fazer é pegar o gorro vermelho dele. Quando você pegar o gorro vermelho dele, ele passa a ser seu escravo. E aí, ele é obrigado a realizar todo e qualquer desejo que você faça. Eu tenho que agarrar o gorro dele? Ah, mas eu não sabia disso, respondeu o homem para o seu compadre. Aquela noite o homem voltou para casa e não conseguiu nem dormir. Ele ficou matutando tudo aquilo que o seu compadre tinha lhe falado. Ah, então foi por isso que aquele diabinho ficou parado olhando para mim. Ele queria mais, era que eu pulasse em cima dele e agarrasse o seu gorro vermelho. A próxima vez que eu encontrar com ele, é isso que eu vou fazer. Desse jeito, ele vai ser obrigado a realizar pelo menos um dos meus desejos. E eu sei muito bem o que eu quero. Ah, se sei. Ele vai ser obrigado. Deixa estar. Deixa estar que quando eu encontrar com ele, ele não perde por esperar. E os dias foram se passando. E uma semana veio puxada pela outra. E aquilo não saía da cabeça daquele homem. Ele só pensava nisso. Ele só pensava em encontrar de novo com Saci. Até que um dia, ele resolveu se atrasar de propósito para sair do seu serviço. Era uma noite escura, sem lua. O homem começou a caminhar por aquela estrada de terra. Não se enxergava nada. Não se enxergava nem um palmo na frente do seu nariz. Estava um breu total. Não satisfeito em estar caminhando pela estrada, ele decidiu entrar na mata de bambu. E assim ele fez. Começou a caminhar dentro daquela mata. Ele ia caminhando devagar, tentando enxergar alguma coisa, não ouvia nada. De repente ele sentiu um frio na barriga. Sua espinha ficou gelada. E ele pensou, é ele. É o demoninho que está por aqui. Até que veio aquele assovio fino. E seguido do assovio fino, um silêncio, como se a natureza tivesse se calado. E então um cheiro forte de fumo começou a tomar conta daquela mata. E ele pensou, ele está por aqui. Ele está por aqui, é o Saci, eu tenho certeza. Foi assim da outra vez. E ele parou para esperar. Quando ele olhou para o lado, ele viu aqueles olhos brilhantes. Brilhava como estrela olhando para ele. E as brasas, dentro do cachimbo. Ele ficou olhando, até que ele pulou em cima do Saci e lhe agarrou o gorro. Ah, Saci, te peguei. Aqui está o seu gorro, ó. Eu sei bem o que eu quero. Eu quero muito dinheiro, muito dinheiro. Eu quero que você, imediatamente, me traga um saco de dinheiro. Eu quero ser rico, eu quero ser milionário. E ó, se você puder, me dê uma esposa nova também. Eu não quero mais aquela mulher que está lá em casa, não. Dê um jeito nela. Diz que o Saci ficou olhando para ele. Ficou olhando para ele por um bom tempo. Parado no meio daquela escuridão, dentro da mata de bambu. E de repente saiu, gargalhando e correndo, pulando numa perna só. O homem ficou ouvindo aquelas pegadas se afastarem. E mais uma vez o silêncio tomou conta daquela mata. Então ele pensou, lá foi ele buscar o meu saco de ouro e me arrumar uma esposa nova. Bastou ele parar, deixar de pensar, para ele ouvir uma gargalhada. Uma gargalhada forte, bem dentro do seu ouvido. Ele não estava esperando por isso. Então ele deu um pulo e saiu correndo de medo, apavorado. Ele sentiu muito medo. Era uma gargalhada assim, que parecia de filme de terror. E ele começou a correr, desesperado, sem pensar, dentro daquela mata de bambu. Ele ia correndo, ia sendo todo cortado pelo bambu. E aquela figura, o Saci, atrás dele, gargalhando e correndo. Gargalhando e correndo, gargalhando e correndo. E quanto mais ele corria, mais o Saci gargalhava. Até que teve um momento que diz que o Saci deu uma rasteira nele. Ele desceu rolando pelo barranco e bateu bem no meio da estrada. E ficou ali, desacordado.
Dizem que no dia seguinte, por volta do meio-dia, quando o sol já estava bem alto, o homem foi encontrado assim, jogado na beira da estrada. Dizem que ele estava todo machucado, com a roupa rasgada. Parecia que ele tinha levado uma surra de bambu. Ele estava com 2 costelas quebradas e com uma pegada de um pé só nas suas costas. Dizem que tinha um saco de dinheiro, assim, cheio de moeda de ouro, nota, do seu lado. Sua esposa nunca mais foi vista. Os vizinhos contam que a última notícia que tiveram dela foi dela gritando, pedindo socorro, desesperada. E que eles viram, assim, de longe, uma mulher sendo arrastada pelo cabelo para dentro da mata. E depois nunca mais foi vista. O homem ficou maluco depois disso. E saiu pelas terras do Brasil aí, andarilhando, contando essa história e distribuindo toda aquela dinheirama que o Saci havia lhe dado. Meu avô dizia que Saci existe e que ele até faz as suas travessuras, as suas brincadeiras, gosta de trançar crina de cavalo, gorar milho, roubar um fumo, assustar galinha. Mas que no fundo, ele até que é bom, porque ele protege as matas e os animais, defende dos caçadores, e que ele só atazana, que ele só apurrinha quem não tem o coração puro. É, assim me contaram, e assim eu tô contando para vocês. Até a próxima.